O Andrei também traz aqui para a gente mais alguns dados que colocam em comparação o que o brasileiro pensa sobre o funcionamento da economia em relação a outros países. Isso é feito no que os estatísticos chamam de escala de Likert. É aquela escala de 1 a 5, bem parecida com aquela que você ouve quando, por exemplo, te ligam pedindo para avaliar o serviço de atendimento de um serviço e por aí vai. Então, Andrei, vamos mostrar esses números todos e depois você traz a avaliação. Primeira pergunta que a gente traz: é preferível diminuir os gastos do governo do que subir os impostos? Praticamente 2 em cada 3 brasileiros concordam totalmente ou concordam parcialmente, ou seja, teriam respondido 4 ou 5 nesta pergunta, enquanto aqueles que responderam 1 ou 2 discordam totalmente ou discordam parcialmente, 21%, 1 em cada 5, 1/5 dos brasileiros. Os próximos dados que a gente traz aqui, vai aparecer aqui no nosso fundo, o Estado não deveria interferir no mercado para proteger empresas ou para proteger determinados setores econômicos, ou seja, deveria permitir a livre competição. Concordam 54%, discordam 33% também, dentro dessa mesma escala. E por fim, talvez um último resquício ali, um pouco diferente de um olhar mais liberal clássico para a economia: todas as empresas públicas deveriam ser privatizadas, o Estado não deveria ser acionista de empresas. 40% concordam total ou parcialmente e discordam 49% total ou parcialmente. Andrei, o que a gente extrai desses números? Há um pensamento que enxerga a economia de um ponto de vista mais liberal prevalecendo ou avançando na opinião pública brasileira, mas pelo menos nessa questão nem todo mundo está disposto a abrir mão do Estado como acionista de algumas empresas estratégicas. Que é muito interessante, Yuri, que se a gente compara as respostas dos brasileiros nesse conjunto de perguntas que fazem de fato parte de um índice de liberalismo econômico que a gente aplica em outros países da América Latina e nos Estados Unidos, a gente chega à conclusão de que os brasileiros têm uma cabeça até na margem um pouco mais liberal do que os americanos. Essa pergunta é bastante radical, né? Todas as empresas, quando você coloca uma pergunta dessa forma, é natural que você vai ter uma discordância um pouco maior, até porque tem alguns serviços de utilidade pública extremamente importante, questões relacionadas à água, né? Serviços que são realmente essenciais. Mas quando a gente olha as outras perguntas... Talvez até por um pouco de histórico ali das privatizações, algumas que não deram tão certo, ou que significaram muito aumento de com a Petrobras e algumas empresas bastante estratégicas, né? Mas quando a gente olha para o conjunto, o que a gente observa é que os brasileiros, em geral, não gostam de impostos e também não gostam tanto de regulação econômica pesada. Quando a gente pergunta sobre o papel do Estado para regulamentar, né, preços de bens e serviços, ou para proteger algumas empresas de competição externa, né? Isso se falou muito também no contexto daquela taxação de plataformas como Shine e Alibaba. A gente viu que a repercussão para o Congresso em geral foi bem negativa, tanto é que a partir da própria iniciativa do presidente houve uma negociação para reduzir aquela alíquota de 50% para 20% e fazer com que isso pudesse passar pelo Congresso sem um estrago em termos de capital político tão grande. Então, o que é muito interessante hoje para a situação estratégica do governo é que, de um lado, a gente tem um governo de perfil de esquerda que veio para implementar um plano de governo com melhorias em termos de serviços públicos importantes. Melhorias na saúde, na educação. Quem não quer, afinal das contas, ter um Estado que funciona melhor, que entrega serviços melhores, que ofereça também mais assistência social, no contexto em que ainda temos aí uma população assim, na beira da subsistência que depende, né, dos benefícios oferecidos a partir de programas como Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, existe cada vez mais a percepção de que a carga tributária é muito pesada. Estamos falando sobre mais 36% do PIB do brasileiro hoje que vai para a carga tributária, e onde os empreendedores, né, têm um segmento cada vez maior, né, de pequenos empresários, de pequenas empresas, que sente cada aumento de impostos como algo extremamente pesado num contexto em que o ambiente de negócios já é algo muito difícil para eles navegarem. Então, esse é o principal dilema hoje para o governo: como conseguir um equilíbrio de gastos públicos, querendo aumentar os gastos, mas num contexto em que não existe uma boa disposição de
pequenos, médios ou grandes empresários em termos de serem taxados mais. E mesmo esses autônomos.